de que tem homem e mulher, infelizmente, e acha que mulher gosta de ser assediada, que shortinho, sainha, decote são convites para esse tipo de coxada, de ser perseguida, de levar passada de mão na bunda, puxão de cabelo de gente desconhecida. Quem não gosta? Mas, segundo a opinião dessa galera, só as frustradas que não são assediadas nem em frente à construção. E tem gente que não aguenta mais a campanha de não é não. É chato, né? É chato pra caceta. É chato ter que falar sobre o mesmo assunto, porque a caverna é bem chato, gente. Mas sabe o que é mais chato do que essas campanhas de não é não? É ter que repetir a exaustão, que não é não. As pessoas não tenham entendido uma coisa que é muito simples. É chato pra caralho ter que pensar com que roupa eu vou, onde eu vou, com quem eu vou, a que horas eu vou, porque sempre vai ter alguém que acha que eu tô afim, mesmo que eu diga não. Por quê? Por causa da minha roupa, se eu bebi, deixa eu ver se são 2 da manhã ou 2 da tarde. É chato, né? Chato ter que aprender a respeitar o outro. Ainda mais quando o outro é só uma mulher com pouca roupa ali no meio de uma festa, né? Uma festa super enlouquecida, não é mesmo? Que chato ter que respeitar o outro. Mas sabe o que é mais chato? Muito chato? É ser puxado pela cintura, pelo cabelo, pela roupa, pela bolsa, como se a gente não fosse capaz de andar com as nossas próprias pernas em direção do sim ou do não. É chato, gente. Chato pra caracoles. Levar passada de mão na bunda, encoxada, lambida, dedada no meio da multidão. Numa rua escura, num bar iluminado, porque acontece mesmo num bar iluminado, no canto de uma festa ou ali no centro dela. É chato. Muito chato. Sabe aquela forçadinha de perna pro lado? Da blusa para cima, da mão dentro da calça? É chato. É muito chato ter que explicar que, mesmo num beijo bem dado, se ele está acompanhado de um não bem sonoro, ou se só a gente está sinalizando ali não com o corpo, não é o meio caminho andado. Um corpo, gente, também fala. E se ele não diz sim, bem grandão, é porque é não. É chato, gente, ter que falar que mulher pode mudar de ideia no meio da conversa, no meio do beijo, no caminho para o motel, mesmo se ela estiver pelada em cima da cama. É muito chato. Quer saber o que é muito mais chato, mas muito mais chato do que campanha do não é não? É ser chamada de vagabunda só porque não dei espaço para cantada. É muito chato, 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 chato. É chato ser xingada de baranga, de gorda, de qualquer coisa, só porque eu disse não. É chato ter que aguentar homem bêbado, folgado, assediador, machista. É chato pra caceta. Você não tem ideia de como. Chato? Chato é pouco. Ah, mas não pode fazer nada? Gente, existe uma linha bem clara que separa o que é assédio, importunação rebolativa, com a peitola de fora não respondeu aos seus olhares. Não, amor, ela não tá se fazendo de difícil. Vaza. Mas ela tava saliente e rebolativa. Sim, a saliência e o rebolado tem outro endereço. Ou nenhum. Vaza. Mas e os peitos de fora? É só autoestima, meu amor. Ou calor. Vaza. Mas só um beijinho. Vaza. Mulher, gente, a maioria gosta de paquera, de chaveco, de beijo na boca, de esfregação. Gosta de putaria. Gosta que o outro olhe, que vire o pescoço, que puxe papo, que seja sedutor, que o papo vire uma cerveja, que a cerveja vire beijo na boca, que o beijo vire mão naquilo, aquilo na mão, e naquele outro também. Não é tão difícil. Me beija, me dá like, me retuita. Mulher só não gosta de nada disso se não dá mole, abertura, intimidade. Quando fica acuada, vulnerável, insegura. Não insista. Quando a mulher tem interesse, não precisa puxar pelo braço, pelo cabelo, agarrar pela cintura. Por encanto. Quando ela se encanta, não tem mistério. Então é isso. Vamos embora pro nosso café? Que delícia estar aqui para tomar esse cafezinho com vocês e trazer alguns dos comentários, dos muitos comentários, porque foram muitos mesmo. E com alguns eu fiquei até um pouco assustada, mas por que, né, ficar assustada? Acho que era um pouco esperado. As pessoas não aceitam quando você faz uma crítica
ao político que elas escolheram idolatrar. É só isso, político. Ah, olha a falsa simetria. Não, é exatamente igual, só mudou de lado. E eu não estou comparando os dois políticos, estou comparando os eleitores que agem, infelizmente, da mesma forma. Mas eu selecionei poucos comentários com essas críticas e com essa reação meio raivosa, meio ruidosa, mas esse daqui eu adorei. Leonardo Maxon. Sim, eu curti o vídeo. Não parem de fazer vídeos com opiniões que eu não concorde. É isso. O Leonardo, pelo que opiniões não concorda com ele, mas tá tudo certo. A gente precisa ouvir o contraditório, senão, cada um fica dentro da sua bolha e a gente não muda nada. Mas vamos lá que eu quero ler esse daqui, quer ver, ó? Sombra GFX, parece nome de operadora de câmbio. Chora, Pig! Depois de 7 anos, finalmente você tá com seu emprego de volta. Pra quem não sabe, Pig é o jeito que a esquerda chamava, e pelo jeito, não a esquerda, né? Algumas pessoas de esquerda chamava, e pelo jeito ainda chama, a imprensa. Que esse Pig significa Partido da Imprensa Golpista. Olha que amor que essa gente é. Agora, o que eu realmente não entendi de onde o Sombra tirou que depois de 7 anos, finalmente, eu tô com meu emprego de volta. Durante os últimos 4 anos, eu ouvi os bolsonaristas dizendo que eu queria a mamata de volta. Será que é sobre isso que ele tá falando? Que eu tava desempregada. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Nunca trabalhei tanto como nos últimos 4 anos. Então, não faz nem sentido o que esses bolsonaristas falando. O Sérgio Sbruana, desculpa se eu não estou falando seu nome certo. Ele fala, Marilis, você não é dona dos meios de produção, portanto você é uma trabalhadora. O nós contra eles é uma luta entre classes que os jornalistas não entendem do que se trata. Alguns, hilariamente, dizem que isso não existe mais. Sérgio, os jornalistas tão diferentes, os jornalistas tão diferentes, eu não entendo porque as pessoas acham que todo jornalista parece que é uma entidade só. E tem uma coisa, o fato dos jornalistas talvez criticarem a forma como um governo que está defendendo que sim, a classe trabalhadora tem acesso, a salários melhores, a condições de vida melhores, não significa que seja contra o governo, significa que não concorda, alguns jornalistas talvez não concordem com o método. Ninguém ganha com essa coisa do nós contra eles. A crítica é sobre isso. Não era nem sobre o governo, como o governo está agindo, as decisões que o governo tem tomado. Era simplesmente, né? Lula tinha na campanha dele uma pauta que era a pacificação do país, que era governar para todos. A minha cobrança foi em relação a isso, somente isso. Teve uma parte do meu vídeo que as pessoas comentaram muito, que a Renata Rocha também falou sobre ela. Ela diz, adorei a parte, tem gente da minha família que não gosta de mim e é recíproco, vou adotar esse lema. Renata, pessoal que gostou disso que eu falei, o que a gente está vivendo ainda nos últimos anos, com essas brigas por conta de política, de ideologia dentro das famílias, eu acho que tem uma parte que, na verdade, só desnudou a falta de empatia que existe. Eu percebi muito. Primeiro veio a parte política, veio a parte ideológica, de repente você começa a perceber que você não tinha muito em comum com aquelas pessoas, né? Não só de visão de mundo, mas da vida. Talvez o nome disso seja maturidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Tivesse o senso crítico em dia. Mas ao invés disso, temos 2 grupos enormes de pessoas fanáticas e irracionais. Mais uma vez, parabéns ao posicionamento firme e imparcial do meio. Eu tento, mas é isso. Se eu falo mal do Bolsonaro, tem gente que vem me xingar. Se eu critico o Lula, as falas dele, algum tipo de posicionamento, algum tipo de decisão do governo, essa simetria. Veja, não é comparação entre o Bolsonaro e o Lula, é comparação entre os eleitores, que sim, muitos agem da mesma forma. Aceita que dói menos. O Emerson Cavalcante faz uma comparação que faz sentido. Sai o gabinete do ódio
e retornam os blogs sujos. Os governos petistas, muitos blogs que apareceram foram alimentados sim por governo público. Para fazer o quê? Propaganda política, propaganda de governo, para defender os interesses do governo. Não era interesse do povo, não era interesse jornalístico. Não havia compromisso com a informação, não havia compromisso com quem estava recebendo. Então, assim, dado a milésima potência, provavelmente, mas não começou ali. Essa questão da desinformação, esses ataques à imprensa, esse uso, o comentário dizendo o seguinte: Marilis sendo criticada pelo gado lulista da mesma forma que era criticada pelo gado bolsonarista. Sinceramente, não sei se haverá pasto suficiente para tanto gado no país. Vai ter, né? Bolsonaro mandou derrubar tudo na Amazônia, que não vai ter pasto. Traz uma questão que acho que todo mundo devia se perguntar. Desde quando criticar o Lula é algum problema? Não deveria ser, mas é um problema desde sempre. Para algumas pessoas, não pode, é proibido, esteja repreendido se você falar qualquer... Quem agora tem telhado de vidro é o governo Lula. É isso, gente. Isso, mas, como não era meu desejo de que fosse assim, a cabeça... Acho difícil que o Lula escute, mas é maravilhoso entender que você e provavelmente outras pessoas vão entendendo que nem sempre vão ouvir o que gostam, nem sempre vão ouvir o político que você gosta, que você prefere, no qual você votou. Mas é isso. E o Luiz Telles vem me provocar, porque o título do último vídeo era Lula do nós contra eles voltou. E ele fala, Marilis de outrora também. O que gente como você não consegue entender é que a minha postura é simplesmente de ter um olhar crítico a quem está no governo. Eu fui muito, muito, muito cruel e impiedosa com o governo Bolsonaro durante os 4 anos. Durante a eleição em 2018, eu sim já me posicionava contra Jair Bolsonaro. E o que acontece agora é que quem está no governo se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Você não quer que eu critique? Olha só, Luiz, está cheio de gente aí que não critica, que vai falar só coisas que você quer ouvir, mas fica por... Tenta me ouvir com mais boa vontade. E o Flávio Pinheiro falou uma introdução cheia de ressalvas e com luvas de pelica para fazer críticas a um governo. Indicação de que o assédio online de militantes políticos é forte de todos os lados. É forte de todos os lados. Talvez, de fato, eu tenha feito muitas ressalvas, mas isso vai acontecer cada vez menos. Eu acho que a crítica sempre vai acontecer. Você pode discordar, xingar. São esses comentários que não servem para nada, que simplesmente acabam com o diálogo. A gente precisa se falar, a gente precisa se ouvir. Eu tenho feito esse exercício todos os dias quando eu leio as notícias sobre o governo, as notícias do governo, o que o governo está fazendo, o que o Lula... Canal, você, eleitor, poderia fazer o mesmo exercício comigo que estou aqui todos os dias. Gente, eu fico por aqui. Bom carnaval, tomem água, usem camisinha e não é não, tá?